Uma lixa um pouco diferente das convencionais, que promete ser multifunção e que, além de ser utilizada em furadeira, que é a sua principal função, também pode ser utilizada em outros equipamentos para vários tipos de finalidades. Então bora conhecer um pouco mais de perto a lixa mais fácil e fazer alguns testes práticos de lixamentos em quinas, partes arredondadas, superfícies planas e por aí vai. Então sem mais enrolações, roda a vinheta e bora pro vídeo. Então aqui na embalagem a gente já consegue encontrar algumas informações, que ela é mais indicada para desbaste, acabamentos e polimentos, uso em furadeira, como mostra aqui no próprio desenho, com politriz ou esmerilhadeira, mas aí você vai precisar utilizar um adaptador. Eu entrei em contato para saber mais a respeito dessa boina de polimento, ela ainda está em fase de desenvolvimento, então você não consegue achar lá ainda disponível no mercado. Então essa lixa você vai poder utilizar ela para lixar madeira, metal, plástico, parede, vidro, porcelanato, já que conta com várias granas de lixa. Ou seja, o que você quiser lixar, você consegue lixar com ela. E como eu disse, você vai conseguir utilizar ela principalmente na furadeira, com esse adaptador que vem junto aqui. Então aqui temos o suporte com a lixa e o parafuso para você fazer a adaptação. Como que você faz a instalação desse adaptador? Primeiro, você vai tirar essas duas porcas e a arruela. Você vai vir aqui na lixa, vai inserir o parafuso e encaixar ele aqui no encaixe da cabeça sextavada. Aí depois você vai colocar a arruela, uma porca, fazer o aperto da porca e depois colocar a contra-porca. Por que que é interessante você colocar a contraporca? Porque tem furadeiras que tem rotação para os dois sentidos. Então você coloca a contraporca para evitar que esse parafuso solte. Para quem usa lixadeira rota orbital ou prato com velcro com adaptador para furadeira, sabe que um dos problemas é na hora de lixar as quinas da madeira. Porque o que acontece? Conforme você está utilizando, qualquer encostadinha que você dá com o prato da lixadeira rota orbital ou do suporte aqui de furadeira, você acaba estragando a lixa muito fácil. Então essa lixa, pelo formato que ela tem e por ter essas partes de esponja aqui dentro, vai facilitar na hora de você fazer esse lixamento. Então ela acaba se adaptando a essas quinas e evita que estrague a lixa com tanta facilidade, igual acontece com esses outros dois modelos. Na parte de trás dela tem aqui o passo a passo de como você faz a troca da lixa, porém, como eu já li, eu vou te mostrar agora na prática como que é feita a troca da lixa. É bem simples, ela tem esse parafuso aqui dos dois lados. Então o que que você vai fazer? Você vai fazer a retirada desses parafusos. E depois de fazer a retirada desses parafusos, você vai fazer a retirada da lixa. Então aqui eu vou colocar a lixa, a grana 400. Tem um jeito que eu comecei a fazer aqui para trocar essas lixas e eu gostei. Então vou te mostrar o jeito que eu faço. Então eu venho aqui e dobro essa pontinha. Dobro essa outra ponta aqui também. Tenta dobrar ela aonde o ângulo aqui seja de 90 graus certinho, para na hora de você colocar aqui no suporte não dar errado. Como que eu faço? Eu venho aqui no suporte, encaixo em uma das pontas, aí eu coloco sobre a mesa e faço esse movimento aqui. Aí depois eu encaixo ela aqui e aí é só fazer o aperto dos parafusos novamente. E pronto, ó. Tá trocada a lixa. Agora é só utilizar ela novamente. Outra função que eu acho que ela deve atender bem é para lixar as partes internas da madeira, onde você encontra aqueles desenhos arredondados, como por exemplo em tigelas, potes, peças cilíndricas e por aí vai. Então suponhamos que você fez um corte com uma serra tico-tico em uma madeira e você quer lixar essas bordas, você consegue lixar com essa peça. Coisa que com uma lixadeira rota orbital você não consegue. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho que eu fiz um corte em uma madeira justamente para fazer o teste dela para ver se ela consegue atender esse tipo de necessidade também. E voltando a falar em relação a essa esponja, o que que ela faz? Além dela se adaptar melhor ao material que você está lixando, ela também evita que tenha muita vibração. E ficar tremendo durante a utilização não é só em relação ao desconforto na hora de você estiver fazendo o lixamento, mas também evita que você desenvolva uma doença que chama Síndrome da Vibração da Mão Branca, que
que é causada justamente por exposição a movimentos repetitivos com vibração. E esses dois parafusos aqui também ajudam a equilibrar o balanceamento por causa de ter os dois parafusos aqui que fazem a troca da lixa. Então, pelo menos na teoria, é um equipamento que foi projetado para te dar maior conforto e segurança nos seus trabalhos. Porém, aqui no canal, como você sabe, a gente não fica só na teoria. Então, bora testar ela na prática. Mas antes, já deixa sua curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Você curtindo o vídeo, você mostra para o YouTube que esse é um conteúdo bom, é um conteúdo relevante e logo ele vai distribuir mais esse vídeo para outras pessoas. E você se inscrevendo no canal, você estará sempre recebendo nossos próximos vídeos, com análises e testes de ferramentas. Então agora que eu já sei que você curtiu o vídeo, se inscreveu no canal, bora para os testes práticos. Então para começar os testes, eu vou começar com essa madeira de pinos, que é uma madeira com uma densidade baixa, é uma madeira macia. Então nesse primeiro teste é para a lixa dar conta com bastante facilidade. Então agora é uma madeira maciça, então aqui já é para essa lixa ter um pouquinho mais de dificuldade. Porém, como a grana que já vem aqui na lixa é grossa, então vamos ver o que vai dar. Primeiro com a parafusadeira, depois eu faço um outro trecho com a furadeira. Então aqui a gente já consegue ver, ó, a diferença da parte que foi lixada para a parte que não foi lixada. Então agora essa outra parte que não foi lixada ainda, eu vou usar a furadeira. Então agora retirada de ferrugem e uma peça de metalon. Então como você pode ver aqui ficou melhor, foi a parte onde eu lixei mais, e aqui onde eu passei bem de leve, bem pouquinho, ainda ficou algumas marcas. Então, ó, ela consegue fazer sim um bom lixamento. Nesse caso aqui, eu utilizei uma lixa grão 80, porém se você utilizar com grãos maiores, 220, 320, por aí vai, você vai ter um acabamento melhor da sua peça. Então eu vou utilizar nessa mesma peça uma lixa de 400. Vamos ver como que vai ficar essa peça aqui. Agora depois do processo de polimento, a diferença aqui, ó, a parte que foi polida e a parte que não foi polida. Então agora fazer um teste de remoção de tinta. Aqui nesse pedacinho de madeira tem tanto tinta de esmalte quanto tinta acrílica. Então vamos ver como que ela se sai nesse tipo de trabalho.
parte com tinta e parte sem tinta. Então agora chegou a hora de retirada de tinta em metalon. Vamos ver como que essa lixa vai sair. Eu vou estar utilizando a lixa grão 80. É claro que se ficar lixando mais um pouquinho, vai acabar retirando todas essas partes, mas ela conseguiu retirar bastante a parte que tinha tinta. Uma outra forma também de utilização dessa lixa é quando você precisa fazer cortes internos nesses tipos de peça, onde você faz esse corte redondo com uma serra tico-tico, aí você precisa dar o acabamento nessas laterais. Não só nessas peças, mas também algum tipo de tigela, qualquer coisa que você precisa fazer esse processo de lixamento na parte interna e que tenha esse sentido redondo, agora com a parafusadeira. Então uma outra forma de você utilizar ela é nesse tipo de madeira onde tem essa união, onde uma madeira pode ser mais alta do que a outra. Então a lixa com esse formato seria mais fácil você atingir as duas peças do que uma lixadeira rota orbital. Porque quando você estiver lixando, quando uma madeira for mais alta do que a outra, alguma parte dela não vai ser totalmente lixada. E se você tenta lixar peça por peça, como ela é oscilante aqui o prato, às vezes ela acaba esbarrando aqui na madeira e atrapalha o processo de lixamento. Também é uma alternativa. Não quer dizer que esse tipo de lixadeira não é indicado para esse tipo de trabalho. E eu mesmo aqui utilizo bastante. Só que utilizar uma lixadeira com esse formato aqui, às vezes pode ter um processo mais rápido, dependendo do tipo de acabamento que você quer nas suas peças. Vou fazer uma demonstração aqui rapidinho. Agora, outro tipo de lixamento que a gente costuma fazer bastante é em relação a esses relevos excedentes da madeira em algumas peças. Tem pessoas que tentam cortar, mas o mais ideal para se fazer seria utilizar uma tupia com a fresa rolamentada e fazer essa retirada aqui. Mas por acaso você não tiver uma tupia e quiser fazer essa retirada, você também consegue fazer com esse tipo de lixa também. É assim que fica depois do lixamento. Então agora fazendo um teste de lixamento nesse espontanete de eucalipto. Vamos ver como que ela se sai nesse tipo de material.
Então aqui você consegue ver a diferença da parte que ainda tem a casca, que é a parte bruta, e a parte lixada. Uma outra ideia de utilização dela que eu não mostrei na prática é usar ela num esmeril para afiar equipamentos. Então imagina aqui, tá aqui o esmeril, vai estar aqui o motor, ela vai estar girando. Então você pode vir aqui com um formão e fazer a afiação do formão, de uma broca ou de algum outro equipamento que você tem aí. Uma outra ideia de utilização dessa lixa que eu não mostrei nos vídeos e pretendo fazer aqui na minha oficina é fazer uma bancada para poder utilizar essa lixa dessa forma aqui. Então imagina assim, vai ter uma mesa, ela vai ficar nessa altura em cima da mesa e essa ponta vai ficar na parte de baixo presa a algum tipo de motor. No meu caso eu vou utilizar uma furadeira velha que eu tenho aqui que eu não utilizo tanto. Então suponhamos que eu queira retirar essa parte da madeira para poder deixar ela arredondada. Então como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com a tico-tico, vou tirar o excesso aqui da madeira e depois eu vou vir aqui, ligar a máquina e eu vou fazer esse desbaste, então para ela poder ficar certinho com um ângulo de 90 graus. E ainda utilizando essa mesma mesa, o que eu posso fazer? Colocar algum batente aonde vai ficar aparecendo apenas uma ponta da lixa e aí eu venho acompanhando com o batente com as madeiras e posso fazer o planeamento das madeiras, desde que não exceda essa altura máxima da lixa. Então ela vai funcionar como se fosse uma plana de mesa. Então em vez de ela funcionar de forma horizontal, ela vai funcionar de forma vertical. Então se por acaso você quiser ver esse vídeo de passo a passo, deixa aqui embaixo nos comentários também que eu trago esse vídeo aqui para você. Mas então, o que eu achei dela? Eu achei que ela lixa bem a madeira, até mais rápido do que a lixadeira rota orbital, tem um bom controle durante os lixamentos, porém você deve tomar um pouco de cuidado com a velocidade e a intensidade que você estiver colocando na hora de fazer o lixamento. Então durante os testes eu fiz alguns lixamentos com rotação baixa e alguns com rotação alta. No caso com a furadeira e a parafusadeira. Também eu fiz alguns testes onde eu fiz bastante força na madeira e alguns eu não fiz muita força. Então eu deixei ela apenas encostar na madeira e deixar a lixa fazer o trabalho sozinho. Então o que foi que eu percebi fazendo dessa forma? Quando você faz bastante força, você tem um desbaste mais rápido da madeira. Porém, você aumenta as chances de estragar aqui sua lixa. Já em relação à rotação, quando você utiliza uma baixa rotação, também diminui as chances de você estragar a sua lixa. Aqui na embalagem ele fala que você pode utilizar com rotação máxima de 3.600 RPM. Durante os testes, teve momentos que eu utilizei com a minha furadeira que tem 3.800 RPM. Então ultrapassando a rotação máxima permitida aqui pela lixa. Então acho que assim, se você vai utilizar ela para fazer o processo de lixamento com a parafusadeira, então você pode utilizar com a rotação máxima, porque não vai ultrapassar os 2.000 RPM. Então são raras as furadeiras que ultrapassam esses 2.000 RPM. Já em relação a furadeiras elétricas, aí sim, você tem que utilizar com a rotação média. Então ali utilizando mais ou menos de 50% a 70% da rotação máxima da sua máquina. E isso para furadeiras elétricas. E assim você vai evitar que estrague a sua lixa e também acabe danificando a peça que você está lixando. Então, no resumido, rotação média para furadeiras, rotação alta para parafusadeiras e sem colocar força na madeira, deixar a lixa trabalhar sozinha. Então, acho que ela é sim uma boa opção para lixar quinas, como foi o caso do carretel de madeira, para afiar peças no esmeril, para lixar bordas internas de peças arredondadas e também para lixar aqueles relevos excedentes da madeira onde você não quer utilizar a fresa ou não tem uma tupia para poder fazer esse tipo de trabalho. Vale lembrar também que ela não veio como uma substituta para as outras lixadeiras, mas sim ela veio com uma opção a mais para poder somar aí na sua marcenaria. Então você está com pressa, quer um lixamento mais rápido, eu acho que essa lixadeira aqui pode ser uma boa opção para você. Então se por acaso você gostou dessa lixa e quiser adquirir a sua, eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo. E se por acaso você quiser saber mais a respeito da lixa mais fácil, também vou deixar o link das redes sociais deles aqui embaixo na descrição do vídeo também. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou da lixa mais fácil? Você gostou das possibilidades que ela tem ou você acha melhor ficar com convencional? Comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Aproveita também e já compartilha com seus amigos que gostam de lixar tudo que veio pela frente. Seja o primeiro a divulgar isso para eles. E se por acaso você não se inscreveu no canal ainda, poxa, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!